Sejam muito bem-vindas ao Vision Talks. Nós acreditamos que conversas mudam destinos e ambientes mudam vidas. E esse é o episódio número 3 com o tema Por que pessoas menos competentes ganham mais? Por que, Paula? Por que pessoas menos competentes ganham mais? Bom, vou trazer aqui algo que muitas pessoas devem sofrer com isso. As pessoas costumam falar assim: ai, eu tenho um projeto para tirar da gaveta, mas eu sou muito perfeccionista. Aí ela faz uma vez, aí ela refaz de novo. Por quê? É uma pessoa mais detalhista, ela tem muito conhecimento, porém, falta o quê? Falta a segurança, falta trabalhar mais a marca. Por quê? Quando você trabalha a sua marca, que você trabalha a parte da sua comunicação, você tem um alcance maior automaticamente. Mas essas pessoas, elas estão fazendo o quê? Elas estão o tempo inteiro aperfeiçoando aquele produto, aperfeiçoando, aperfeiçoando, e daí elas ficam presas naquele ciclo e não conseguem avançar. Não conseguem. Igual as pessoas falam, eu não vou saber falar essa frase, mas você com certeza sabe, é melhor feito do que perfeito, é É, isso? melhor feito do que perfeito. Pois é, eu não, eu sou assim, eu prefiro perfeito. Minha avó sempre dizia que o preguiçoso trabalha mais. E aí eu ouvi uma frase nova agora, porque assim, o preguiçoso trabalha mais, certo? Porque ele faz mal feito, ele tem que voltar pra fazer novamente e fazer novamente. Aí eu encontrei uma pessoa e ele falou assim: sabe por que eu faço as coisas bem feita? Porque eu sou preguiçoso. Então, se eu sei que se eu não fizer Vai direito, ter que eu fazer vou de ter que novo. fazer o retrabalho. Quem que será, né? Será que é o preguiçoso? Então aí eu fico nessa, porque minha avó sempre me disse uma coisa, e eu ouvi essa pessoa fora da curva, falou: "Eu sou extremamente preguiçosa". Muito bom, muito bom. Então, por que que eu acredito que essas pessoas não ganham tanto, não têm tanta visibilidade? Porque realmente elas estão presas nesse processo e elas acabam não tendo um exemplo. Pode trazer exemplos? O Pablo Pode. Marçal, uma pessoa que cresceu, assim, foi rápido? Não, não foi porque ele teve o tempo lá, o processo dele de amadurecimento, mas ele simplesmente ele acredita muito naquilo que ele faz e ele simplesmente sai falando e ele acabou conquistando muitas pessoas porque ele acabou batendo de frente com ideias de muitas outras pessoas, ele acabou conquistando um público maior, então ele acabou, tendo um alcance Aham. maior e isso conta muito, né, Gabi? Muito. E quando a gente tá falando de uma pessoa que é muito competente, ela tá estudando muito todo o tempo. Eu preciso de mais um certificado, eu preciso de mais um curso, mais uma especialização. E ela nunca se sente pronta para ir. E na minha trajetória, se eu for olhar para minha história, no começo eu não estava pronta. Quem tá pronta no começo? Quem tá pronta para entrar numa call, dar uma mentoria, sendo que nunca deu uma mentoria? Eu estava pronta, eu sabia eu tinha um mínimo de conhecimento, eu estava estudando para aquilo, eu já tinha resultado no meu negócio, no meu Instagram, mas 100% pronta para dar uma mentoria eu não estava. E eu poderia ter a opção de falar: não, vou estudar mais, eu vou me preparar mais e depois eu vendo. Sendo que tinha uma pessoa no meu Instagram falando: eu quero essa mentoria que você tem. Eu não tinha mentoria ainda, eu estava estudando para ter. E a partir daquele momento, eu criei a minha mentoria, porque uma pessoa me pediu. E aí eu fui ficando pronta no caminho, né? Então foi acontecendo as coisas para mim. Então, da minha história, a frase é melhor feito do que perfeito foi o que funcionou, foi o que me trouxe até aqui. E aí eu fui aprendendo a me aperfeiçoar no caminho. E quando a gente fala de alguém que precisa ficar estudando, que precisa ficar se especializando, entrando no âmbito da autoestima, é uma baixa autoestima, porque ela não se reconhece ainda como alguém que pode ir, que pode tomar as decisões, que tem maturidade para seguir. Ela não se reconhece ainda. Então, tem também essa questão do estar estudando muito, precisa estar pronta, mas no fundo, no fundo, no fundo, é um problema de autoestima. E entra também, Gabi, na questão da síndrome do impostor, né, porque você nunca se sente suficiente, pronto. Eu acredito que eu passei muito por esse processo, eu ainda tenho muito, e assim, antes eu tinha vergonha de falar: "Nossa, mas como assim síndrome do impostor?". Só que daí eu fui estudar mais a fundo e eu realmente fui entender. A gente tem que carregar tanta responsabilidade sobre aquilo, que a gente tem que se sentir 100% seguro para poder levar aquele conhecimento. Uhum, E isso por um lado é bom, por quê? Quantas pessoas nós temos hoje nos bastidores, porque não consegue abrir uma câmera no uhum, celular e gravar, que trava. uhum. E as pessoas costumam falar assim: "Ai, mas trava porque não sabe o que falar, porque não tem conhecimento sobre o assunto".
Quando eu estudei realmente sobre essa questão da síndrome do impostor, eu entendi que não é isso, que não é. A Uhum. gente sabe que precisa do treino, só que realmente a gente se dedicou tanto em fazer aquilo que a gente faz, que abrir hoje uma câmera e falar, realmente fica muito difícil. Uhum. Então, eu via isso antes com uma forma de uma forma muito negativa, a questão da síndrome do impostor. Mas aí quando eu entendi o que realmente tem por trás de tudo isso, eu me senti mais confortável e a partir daí, também com o incentivo da Gabi, é claro, eu passei a me comunicar mais nas redes sociais. E Paula, tem uma questão que é a zona de conforto. A pessoa do bastidor, ela tá acostumada com a zona de conforto, então para ela vai ser muito mais fácil estar ali, continuar ali. Para sair dessa zona de conforto, tem que fazer um movimento, tem que gastar energia, e tem gente que não tá disposta a isso. Então, a pessoa tem que ter uma inclinação para ir para esse lugar, ela tem que decidir. Ontem eu estava assistindo um podcast, eu sou a louca dos podcasts, adoro. Era do G4 com o Thiago Nigro. E o Thiago Nigro estava falando que ele foi na casa do Richard, e é aquele que tem um monte de animal. E ele ficou todo nervoso, porque falaram assim: vão colocar eu pra segurar a cobra, os pássaros, pássaro voando e aranha no braço dele. Ele falou: Meu Deus, eu não vou. Ele não venha me colocar esses bichos em cima de mim, que eu não vou gravar com isso. E ficou todo travado. Aí ele fez os vídeos lá, depois o Richard foi no escritório. E quando o Thiago Nigro começou a colocar, você tem que fazer esse investimento, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, o Richard ficou travado. E ele se ligou, então ele falou assim: no minha zona de conforto, que é com dinheiro, é onde eu vou fluir, é onde tem facilidade. E quando ele foi com os animais, ele fez a mesma coisa que fazem com ele com o dinheiro. Então, olha como que a gente está tão imerso na nossa realidade, na nossa facilidade, que a gente não tem coragem de fazer um novo. O vídeo é a mesma coisa. Parece um bicho, parece uma aranha, uma cobra, mas quando você começa a treinar e se você tratar essa síndrome, você vai conseguir ter resultado. Eu sou mais tímida e tô falando aqui, tô vivendo, aparecendo. E era um caso que ninguém falaria: "Ah, você é tímida", mas isso foi treinado. Até mesmo porque, Gabi, o nosso cérebro, ele condiciona a gente a ficar estático, ele quer segurança. E automaticamente ele sempre vai buscar o que é conhecido. E o que é desconhecido, automaticamente você tem um gasto maior de energia e ele não quer gastar energia, ele quer ficar ali no conforto, no quente. E daí a pergunta hoje é: até quando você vai fazer promessas e mais promessas e você vai deixar com que o cérebro sabote toda uma vida que tem pela frente te esperando? Até quando? Responde essa pergunta aqui nos comentários, curte esse vídeo pra gente levar essa mensagem para mais pessoas e aguarde o nosso próximo episódio do Vision Talks. Até mais! Até.